Olá, está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS. No primeiro bloco vamos receber o músico, compositor e multi-instrumentista Gaspo Harmônica. O artista, que já gravou ao lado de nomes internacionais da música, como James Wheeler e Ed Campbell, e tem seu trabalho autoral registrado em 4 discos, 2 deles em carreira solo. Também atua há mais de 10 anos como educador musical, despertando crianças, jovens, adultos e idosos para o fantástico universo da música. No segundo bloco, continuamos acompanhando a pauta em torno do processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, que a cada 10 anos precisa ser revisado. O atual é de 2010. Para conversar conosco e trazer novas perspectivas sobre o assunto, convidamos o arquiteto Rafael Passos, que é presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul, o IAB-RS. Antes de começar, acesse o YouTube do Sindicato em Ação e da RS Rádio, curte, comenta e, claro, te inscreve no canal. Um ótimo programa e até já! Bom, vamos trazer aí então agora para a nossa pauta cultural, já o nosso artista, nosso convidado de hoje, Gaspo Harmônica. Bem-vindo, Gaspo, tudo bem? Boa tarde, Everton, tudo bem, cara? Boa tarde. Que bacana te receber aqui, Gaspo. Bem legal conhecer o teu trabalho. Eu estou conhecendo agora há pouco, sabe? Comecei a escutar e olha, muito bacana mesmo. Eu queria que tu te apresentasse inicialmente. Tu faz uma apresentação melhor do que eu aqui, eu e o Lac te apresentando, né? A gente sabe que tu já gravou 4 discos, 2 deles em carreira solo, mas te apresenta aí para os nossos... És professor também de música, né? Mas eu gostaria que tu fizesse uma apresentação inicial para os nossos ouvintes. Quem é o Gaspo Harmônica? Então, Everton, obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Satisfação, eu não conhecia a rádio também, agora escutei aí um pouquinho da história aí, né, de como funciona e tal, e achei sensacional, né, que bom que existem essas iniciativas, né, muito legal, assim, privilegiar diretamente os artistas e tudo mais, muito bacana. Então, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Bom, para o pessoal do Rio Grande do Sul, né, atualmente eu estou residindo em São Miguel do Oeste, que é a minha terra natal, mas a minha carreira artística, Gaspo Harmônica, digamos assim, nasceu aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu comecei a estudar música aqui em São Miguel do Oeste, a minha mãe é ainda professora de piano, e desde pequeno tive envolvido na música, mas em 1998 eu estive visitando Porto Alegre e fiquei hospedado na casa de um amigo na Cidade Baixa. E esse meu amigo me levou por alguns bares, algumas casas noturnas, a antiga Garagem Hermética, o Zelig, o Coach, bares que hoje não existem mais, né, mas que marcaram época aí. E eu conheci um cenário de blues que eu fiquei encantado, eu estava aprendendo a tocar gaita de boca na época, e fiquei maravilhado. Eu tinha ido para fazer o vestibular, para engenharia civil, mas acabei passando em Joinville. E morei um ano em Joinville, mas Porto Alegre ficou na minha cabeça. Assim. Eu falei, não, vou para lá, e dei um jeito, fiz vestibular na Federal, fui estudar engenharia civil em Porto Alegre, e com o intuito já de me tornar músico, né? Eu já tinha esse objetivo. A faculdade era mais um pretexto, digamos, né, assim. E depois de alguns anos na engenharia, acabei trabalhando no escritório e, paralelo a isso, comecei a traçar uma carreira musical nos bares aí da Cidade Baixa, que eram muitos na época, né? E acabei largando a faculdade de engenharia, continuei trabalhando no escritório um tempo, até que em 2006 eu comecei a produzir artistas, né, além de tocar, além de me apresentar. Eu não tinha uma banda ainda, eu tinha uma dupla com um grande músico, compositor aí do Rio Grande do Sul, o Oli Júnior. E a gente tocava nos barzinhos e tal, mas eu não tinha uma banda, né? Eu queria tocar com banda e tal, e apareceu a oportunidade de produzir inicialmente um show do Big Gilson, um artista carioca, né? Ele estava indo para o Rio Grande do Sul e precisava de alguém que ajeitasse uns shows e tal, e eu falei, não, eu sei como fazer isso aí, né?
E aí comecei a me meter nessa parada de produção artística aí, e acabei conhecendo outros artistas da América do Sul, alguns empresários que trabalhavam com artistas norte-americanos, autênticos artistas de blues, né, de Chicago, do Mississippi, Detroit, Dallas, enfim, inúmeros nomes do blues, e aí comecei a trabalhar, né, fazendo a logística e também acompanhando esses artistas, montando a banda e tudo mais. E por um bom tempo me dediquei a esse ofício, né? Acabei aí trabalhando com Kenny New, Larry Bell, Magic Slim, James Wheeler, Edsy Campbell, Billy Brandt, Carlos Johnson, inúmeros artistas aí que passaram por Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Garibaldi. Cara, a gente viajou bastante, Santa Cruz, bastante pelo interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, né? Fazia essa logística, viajava com essa galera, até que esse mercado aí se tornou um pouco insalubre para mim, digamos assim. Eu queria ser músico e estava trabalhando muito na parte de produção, de negócios, assim, né? Estava muito envolvido com a parte comercial, né? E estava meio insatisfeito com isso. Larguei a produção em 2010 e comecei a me dedicar mais ao ensino de música, né? Na época dava aula só de harmônica, mas comecei a tocar violão, comecei a me apresentar nas ruas de Porto Alegre, quem andava pelo Pique da Redenção aí entre 2012 e 2015, eu estava sempre lá, perto do Monumento Expedicionário, né, tocando harmônica. Eu toquei muito tempo com o Conjunto Bluegrass porto-alegrense. Já tiveram aqui. Né, Márcio Petraco, a Invente, Cecília Pimentel, Rica Sabadini, né? Foi o Rica que teve aqui com a gente, né? O Rica, todas as pessoas maravilhosas, aprendi demais com essa galera, assim, foi um aprendizado, tocar na rua, tocar em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, né? Me senti entrando na corrente sanguínea da cidade, assim, sabe, cara? Foi uma época maravilhosa da minha vida, assim. Eu tinha como parceiro durante muito tempo o Fábio Lee, que foi baterista do TNT, né? Ele tocava washboard comigo, né? Hoje ele acompanha aí o Júlio Reni, também o Charles Master, né? Um músico excepcional. E a gente tocava ali, né? Pique da Redenção, na Andradas, na frente da Praça da Alfândega. Cara, tocamos lá no Parcão também. Conseguiram bastante café da manhã ou não? Cara, muito café da manhã, foi uma época muito grata. Opa, meu Deus. Sem problema. Uma época muito grata, assim, para a gente, em termos de reconhecimento de público, sabe? O público das ruas era um público muito querido. A gente ganhava presentes, a gente ganhava as gorjetas ali, a gente vendia discos. Então foi realmente assim muito, muito satisfatório, né? E depois disso aí, por 2015, eu acabei tendo um período um pouco difícil em Porto Alegre por questões pessoais, sentimentais, uma separação. Os negócios se abalaram um pouco, né? O cara, quando é músico autônomo, como é que eu vou te dizer, autossustentável, né? O cara tem que correr atrás de tudo, fazer mil coisas, às vezes se desestabiliza e a vida financeira vai por água abaixo, né? Essa é a vida, mas nesse momento surgiram algumas composições aí? Cara, surgiram algumas composições, não gosto muito de lembrar delas, na verdade, assim, mas surgiram boas composições, não posso negar que foram boas na época. Hoje eu não gosto mais delas, na verdade, mas gostei por muito tempo. Até porque o blues tem essa pegada, né, de... Até não foram composições como é que eu vou dizer, em linguagem de blues, né? Mas o sentimento era muito blues, né? Enfim, em 2015 a situação começou a ficar um pouco delicada para mim em Porto Alegre, ficou difícil me manter, e surgiu a oportunidade de trabalhar aqui num centro cultural aqui em São Miguel do Oeste como instrutor de harmônica, né? Uma oficina onde aqui até o ano passado essas oficinas aconteciam, quase 30 oficinas de diferentes tipos de atividades culturais, né? Desde gaita de boca, acordeon, violão, piano, canto coral,
pintura em tela, decopagem, enfim, várias coisas, capoeira, dança. Arma, A multiple. prefeitura, a prefeitura financiava essas atividades e era gratuito para a população, né? Ah, mas E, sabe que agora eu estava olhando no mapa aqui, a cidade fica bem pertinho do Rio Grande do Sul, tá um passo aqui, né, do Rio Grande do sim, Sul. são 100 quilômetros do Rio Grande do Sul, né? São 100 quilômetros. E aqui, toda a geração anterior à minha, digamos, dos meus pais, assim, são todos gaúchos, né? Gaspar, Região de... Oi. Gaspar, eu estava ouvindo tu relatar a tua trajetória aí e estava lembrando da trajetória do Geraldo Flack, o grande Geraldo Flack, Olha só. que recorda dele, grande Geraldo Flack, ele Com certeza. também era músico e fez engenharia, trabalhava na antiga Olha CRT. só. E lá Olha pelas só. tantas ele teve que optar, porque ele já tinha condições de sobreviver só da música, muito parecida com a tua trajetória. Que legal. Não é incomum, né? A matemática e a música, ela anda muito próximo, né? Então tem esse viés artístico relacionado aos engenheiros. Olha só. Enfim, Vamos. Eu gostaria que tu falou duas vezes aí em gaita de boca, e tem o harmônica no teu nome artístico, inclusive. Eu queria que tu explicasse para o pessoal se existe diferença. Gaita de boca e harmônica é a mesma coisa ou são instrumentos diferentes? digamos que o nome oficial seria harmônica, né? Ou harmônica de mão também, conhecida assim. Desculpa, harmônica de mão não. Harmônica de mão, o acordeon também foi conhecido como harmônica de mão. Depois ele foi popularizado como acordeon, né? Mas a gaita, né, seria um nome mais popular para esses instrumentos, tanto quanto o acordeon quanto a harmônica, né? Gaita de boca ou gaita de mão, enfim, que também era popularizado. Né? Mas harmônica e gaita de boca seria a mesma coisa. Agora, dentro desse universo, a gente tem vários tipos de harmônica, né? A gente tem, sei lá, essas harmônicas um pouco mais encontradas na música folclórica. Tocadas em músicas folclore ítalo-brasileiro, ítalo-germânico, né? A gente tem... eu estou sem uma cromática do lado, mas tem a gaita cromática, a harmônica cromática, que é mais usada para bossa nova, MPB, jazz, né? E a mais popularizada, talvez, a gaita diatônica. Você vai encontrar no blues, vai encontrar também na música pop, inúmeras gravações aí da música brasileira, desde Tim Maia até Zé Cabaleiro, né? Na música sertaneja também, sei lá, Menino da Porteira, né? É a gaita talvez mais tocada no mundo, né? Mas são vários modelos de gaita diferente ou de harmônica, né? Tem vários tipos diferentes, né? Tem uma, inclusive, que aperta, né, um botãozinho lateral. Seria a harmônica cromática essa, né? Seria essa aqui, por exemplo, a gente tem uma harmônica para cada tonalidade, né? Ou seja, seriam 12 tonalidades de harmônica. E a cromática, você pode tocar essas 12 tonalidades com um único instrumento, né? Então, a peculiaridade da gaita diatônica é essa, né? O que facilita um pouco para o iniciante, né? Se ele tiver no tom certo, com a gaita certa, ele tem muita chance de acertar, né? O que ele está fazendo. Então, acaba sendo um instrumento bastante difundido, assim, que muita gente tem, não sabe tocar, não sabe como funciona exatamente, mas tira um som, né? Mas desvendar ele mais profundamente, claro, requer um estudo aí, tem uma técnica, né? Vamos falar disso em seguidinho, então, fazer uma divulgação aí dos cursos, né? Quem quiser acessar, já que tu dá cursos, então, e também os teus canais de música, mas isso a gente dá na sequência. Queria que o pessoal conhecesse um pouquinho, que pudesse tocar alguma coisa para nós. Hein? Claro, claro. Bom, como eu tô cheio de fio aqui, eu escolhi o ukulele, que é um instrumentozinho mais compacto, né, para me acompanhar nessa. Eu vou fazer um Stones, numa versão meio Taj Mahal e James Cotton, né? Os bluesmen gravaram, né, algumas músicas dos Stones, e a dupla Taj Mahal e James Cotton fez uma gravação que ficou uma onda um pouquinho mais folk.
E agora com o ukulele fica essa doideira aqui, que espero que vocês gostem. Vamos lá. Que maravilha, hein? Ah, parabéns. Obrigado, obrigado. Muito lindo. Olha, essa é uma das características desse tipo de música, né? Para quem não sabe tocar nenhum instrumento, tocar um sozinho já é difícil, imagina dois ao mesmo tempo. Eu não sei como é que você consegue. Cara, todo mundo fala isso, né? Eu costumo dizer que, assim, difícil é ganhar a vida fazendo isso, cara. Tocar não é tão complicado assim, entendeu? O que acontece é que você precisa de tempo, né, para desenvolver as técnicas, né? E acaba que você tem que acabar dedicando uma boa parte do seu dia a fazer essas coisas. E o complicado é isso, né? Como pagar as contas enquanto você aprende. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que tiver tempo e disposição, né, consegue fazer, né? A gente acaba pensando como se fosse um instrumento só, né? Depois de um tempo por isso que realmente os nossos artistas, né, a arte e a cultura precisa ser muito valorizada no Brasil. É um trabalho e é um trabalho que nos traz, assim, para todos, para toda a população, traz um retorno muito grande, mas precisa realmente dedicação, né? Como os artistas vão se dedicar? É preciso criar projetos, os governos e a sociedade, de uma forma geral, precisa saber avaliar e não ficar só naqueles projetos comerciais maiores, né? Todos têm que ter algum espaço. Nesse ponto, sabe, já que tu tocaste no assunto, até durante essa pandemia, um ponto positivo foi que, pelo menos aqui em Santa Catarina, foi bem diversificado eu acho que bastante artistas que nunca tiveram acesso a verbas federais, estaduais e municipais, enfim, né, acabaram tendo um acesso aí, ainda bem, né, que foi o que deu para
segurar a gente um pouco aí durante esse período, né? Espero que esse legado fique, né? Que essa capilaridade, né, com qual a verba foi distribuída durante essa pandemia, que ela se mantenha, né, nessa linha, né? Porque realmente eu acho que chegou em gente que precisava e foi bacana nesse ponto o trabalho que pelo menos a Fundação Catarinense de Cultura aqui fez, né, junto com o município, e teve uma verba federal aí da Aldir Blanc também, que foi muito importante, né? Então, nesse ponto aí, espero que esse seja um legado que permaneça aí da pandemia. Sim. Gaspar, na área musical, produção, composição, o que te emociona mais? O que te toca mais? Estar diante do público? O tamanho do público importa? Cara, eu acho que estar diante do público é o ápice, né, da criação musical, na minha opinião, porque a criação está pronta quando ela se defronta com o público, né? O processo artístico está concluído quando ele se defronta com o público, né? E a gravação, claro, né, é legal, mas você sente o feedback de uma maneira diferente, né? Já a execução da obra ao vivo, né, ela te coloca em contato direto com os sentimentos do público, e independente do tamanho, o que importa muito é a atenção que o público dá, né? Hoje em dia, cada vez mais difícil, né, as pessoas se fixarem em alguma atividade, né, com tanta informação disponível na palma da mão, né? Mas quando isso acontece, essa conexão entre o público e o intérprete, né, e o executor da obra, para mim talvez eu listo isso como alguns dos momentos mais sensacionais da minha vida, e é o que me motiva a seguir em frente, né? São momentos cada vez mais difíceis agora, se conseguir, mas é o que motiva a gente, com certeza, pelo menos a mim. Tu tocasse num ponto, eu sempre me surpreendo quando vou a um bar e o músico está tocando e as pessoas estão mexendo no celular, estão conversando, estão comendo, né? E o músico está lá no fundo. Realmente isso deve ser bastante difícil, né? Como se ele não estivesse ali quase, né? Só o som ambiental. Sabe que assim, eu converso às vezes com alguns músicos mais jovens e tal, e eles não percebem tanto isso porque eles já iniciaram suas carreiras assim, né? Eles já começaram numa época onde isso acontece. A gente que tem um pouquinho mais de chão aí e viveu antes do smartphone, cara, é uma coisa impressionante como mudou. É impressionante. Antes já era um pouco difícil você conquistar a atenção do público, porque as pessoas também elas iam a bares, né? Ainda principalmente a gastrobares, onde tem comida e coisa, elas vão para conversar e tudo mais. Mas naquele momento de silêncio que eventualmente rolava na conversa, você tinha a oportunidade de resgatar a atenção, né? E se você prendia eles naquele momento, com uma boa música, você permanecia assim quase que o restante da noite, né? Hoje em dia, esse momento de silêncio, ele pega o celular e olha para o celular, e ele pode até fazer um vídeo de você e tal, mas ele quer ver quantas pessoas vão curtir o vídeo, né? Quem que vai interagir e tal. São novos tempos, novos e sombrios tempos, na minha opinião, mas é o que temos, né? Mas tem o lado positivo também, essa juventude, elas estão tão antenada que consegue ouvir e ver ao mesmo tempo, né? É um pouco diferente eu acho que esses novos gadgets trazem isso, né? Esses computadores, celulares, enfim, a gente acaba afiando um pouquinho mais as nossas percepções. Eu queria, Gaspar, eu estou rodando de fundo aqui, eu não sei se os nossos ouvintes conseguem escutar, né, um pouco das tuas músicas aqui no Spotify. Lembrando que certamente a qualidade do som aqui ao vivo, principalmente através aí de conexões, microfones simples, né, não é tão boa quanto aquela música gravada profissionalmente que os artistas conseguem gravar nos estúdios ou ao vivo muitas vezes. Então eu queria que tu indicasse para o pessoal como te encontrar nas plataformas, Spotify, site, né, ouvir as tuas músicas, aonde encontrar. Então, eu tenho 2 discos em todas as plataformas digitais, nas principais, Spotify, iTunes, Deezer, qualquer um aí que você tiver, né?
digita lá Gaspo Harmônica, né? O meu nome aqui está no display aqui, né? Gaspo Harmônica, e você vai achar lá os discos. Tem 2 discos e o último single que eu lancei foi gravado durante a pandemia aí com músicos de Porto Alegre, Novo Hamburgo e aqui de São Miguel. A gente gravou tudo à distância. Um single chamado Reborn, depois de quase 8 anos aí sem lançar nada, voltou a minha veia criativa aí e nasceu o Reborn. Então digita lá Gaspo Harmônica, né? Eu também tenho 2 canais no YouTube, youtube.com/Gaspo Harmônica, e eu tenho um canal onde eu ensino as pessoas a desvendar os segredos da harmônica, que é o canal da gaita. Lá você encontra informações sobre como tocar a gaita de boca, vídeos interativos, aulas, dicas, dúvidas sobre o instrumento. Enfim, é um canal bem completo, né? E eu também dou aulas online. Aí eu tenho hoje alunos, tenho uma aluna na Holanda, aí, que talvez até, se a Priscila estiver assistindo, aí, um abração para ti, Priscila. Tem um aluno em Belo Horizonte, tem um aluno aí em Porto Alegre também. Então, enfim, esse avanço tecnológico aí, né, essa plataforma que a gente está aqui mesmo hoje conversando, né, ela permite aí uma interatividade de aulas bem bacanas, né? Então, enfim, para ficar em contato aí com o universo, né, gasponiano aí, pode acessar qualquer um desses canais aí, ou também no Instagram, Gaspo Harmônica, no Facebook, Gaspo Harmônica, Twitter, e, enfim, é só botar Gaspo Harmônica aí no Google, que os algoritmos te levam aí aos caminhos certos, né? Gaspo, aproveitando também, só para informar, né, o espaço aqui na RS Rádio fica disponível também, né, é um espaço de divulgação, uma rádio sem fins lucrativo, né, se quiseres que as tuas músicas rodem na programação, a gente mantém contato aí através da Liege, que é a nossa produtora, né, e baixamos as tuas músicas e colocamos a rodar na programação, tá, com os devidos créditos e tudo, é só uma questão da gente conversar depois, caso seja de teu interesse. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que assim, o Spotify, por exemplo, tá, outras Deezer, tantas outras desses aplicativos de música, eles remuneram os artistas? Cara, muito mal, mas remuneram, né? Vamos dizer assim, se você tem aí milhões, 10 mil execuções no Spotify, você vai ganhar talvez $15, sei lá, né? Então é uma coisa bem baixa, né? Bem baixa. E funciona para quem tem muito acesso mesmo, né? Muito acesso. Mas a nossa remuneração ela é bem baixa. É difícil você ganhar dinheiro ali perto do que a gente ganhava com venda de discos, mesmo o artista independente, né? É quase irrisório, assim, não dá nem para comparar, né? O que eu ganhava vendendo disco na Rua da Praia, no Brick da Redenção, talvez num mês é o meu ganho, talvez de, sei lá, 1 ano ou 2 nas redes digitais, nas plataformas digitais. Uma coisa bem ingrata, digamos assim. Mas já vamos entrando então aqui direto para a nossa pauta de hoje, já fizemos uma abertura e convidamos então o arquiteto Rafael Passos para participar do nosso programa. Rafael, que já está aqui na nossa live conosco. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Everton. Um abraço lá, que obrigado do convite, a Liege também da produção. E já adianta aqui meu abraço à Bruna, que tem feito esse trabalho muito importante ali no Jornal do Comércio também. É verdade. Nós também aí repetimos teus abraços, tanto para a Liege, nossa produtora, que tem feito excelentes pautas, quanto para a Bruna, né? A Bruna que também nos acompanha aqui no programa e a gente acompanha lá a coluna dela no Jornal do Comércio. Bom, Rafael, eu queria para a gente iniciar a nossa pauta aqui, né, em relação à revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, né, tu que és um dos conselheiros aí do Conselho Municipal, eu queria saber, inicialmente, como tu vê o estágio que está a revisão do Plano Diretor. Bom, primeiro lembrar, né, que pelo Estatuto da Cidade nós deveríamos ter essa revisão do plano a cada 10 anos. Né? O Estatuto da Cidade, a lei de 2001, que aliás em setembro desse ano faz 20 anos, né? Então uma pauta aí também importante para se debater o resultado, né, desse estatuto que, né, ele traz aí
digamos assim, ele regula, né, os artigos da Constituição Federal que tratam da política urbana, que tem como base fundamental a questão do desenvolvimento sustentável e a questão da função social da cidade, ou seja, né, e da propriedade urbana também, né, que deve ser cumpridas, ou seja, trazem aí a ideia de que há uma coletividade, há um senso de coletividade que deve ser priorizado, né, ante a própria questão da propriedade urbana, entendendo que ela deve estar a serviço desse desenvolvimento, né, social, econômico, né, ambiental, né, que são esses 3 pontos basilares do desenvolvimento sustentável. Bom, então, nesse sentido, cada 10 anos, a última revisão que tivemos foi em 2010, né, foi de julho, aprovada em julho de 2010 pela Câmara Municipal, então deveríamos já ter discutido isso para que, o ano passado, estivéssemos discutindo isso no âmbito da Câmara Municipal. Fizemos um esforço como entidades participantes do CMDUA para que não fosse levado qualquer projeto de lei em 2020, considerando que, né, o plano diretor e para a Câmara Municipal um ano eleitoral é algo bastante preocupante sempre, né, ele é extenso, é um debate longo, e é um debate que demanda a atenção dos vereadores, mas também a gente sabe que é um debate que tem muitos interesses cruzados, e esses interesses muitas vezes usam, né, de lobbies e de outras formas de pressão sobre vereadores, né, e então não seria o mais adequado. De qualquer maneira, no início da gestão Marquesan, fizemos um contato, buscamos um contato e uma audiência que nunca teve retorno, acabamos buscando o contato via vice-prefeito, isso era 2017, afirmando que ele precisava tomar os passos iniciais, né, o que só aconteceu em 2018 com a contratação, com a ideia da contratação de uma consultoria internacional sob o abrigo da ONU Habitat e depois, mais tarde, na verdade, do Programa Nacional das Nações, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, né, para o desenvolvimento urbano. Então, é isso que agora vem se encaminhando, os termos de referência para a contratação dessas consultorias, que, né, foi contratado ao PNUD, mas ele é, digamos, uma espécie de subcontratante, na verdade, de uma série de consultores nacionais e municipais. Também consta desse rico convênio de milhões de reais, a estruturação de uma gestão do planejamento urbano tão surrado na nossa capital nos últimos anos, né? A gente teve, Porto Alegre gosta de dizer, inclusive o próprio site da prefeitura fala, e realmente acadêmicos apontam isso, Porto Alegre é uma das cidades no país que sempre teve, assim, no pioneirismo, né, no planejamento urbano. Nosso primeiro plano é de 1914, né, o plano de melhoramentos, na época do... agora eu vou falar, plano Maneira Maciel, lembrei, né, Maneira Maciel. Então, desde lá para cá, então, sempre teve importantes alterações do plano diretor. O primeiro plano diretor é de 59, depois de 79, 99, sempre com algum grau de inovação de fato. Mas, 2010 para cá, nós perdemos a Secretaria de Planejamento Municipal, que se tornou a Secretaria de Urbanismo, depois a Secretaria de Urbanismo não existiu, isso foi anexada à Secretaria de Meio Ambiente, e agora ela se junta, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, com a nova gestão, mas que a gente vê que nenhuma delas está dando atenção necessária a um quadro técnico e a intersetorialidade, fundamentalmente, que é tão importante para a questão do plano diretor, né? Deve ser um debate que deve se aprofundar em cada secretaria, porque ele envolve saúde, envolve saneamento, envolve habitação, envolve o desenvolvimento econômico, envolve a mobilidade, né? E a gente não vê muito essa intersetorialidade na prática ocorrendo. Uhum. Tá certo. Bom, mandar um abraço aqui também para Virgínia Cano, ex-diretora aí do Sindifisco, auditora fiscal que está nos acompanhando, e também para Denise Moreira. Boa tarde para vocês, obrigado pela audiência. Rafael, a minha próxima pergunta, ela teria uma ligação aí de certa forma, com a matéria hoje que a Bruna publicou no
no jornal, né, no Jornal do Comércio, na Como Pensar a Cidade. Por exemplo, um supermercado que quer se instalar aqui em Porto Alegre tem uma votação de 15 votos favoráveis, aqui está aqui na matéria da Bruna, 8 contrários e uma abstenção, né? Alguns, então, não foram favoráveis a essa instalação. Eu te pergunto, nessa linha, não sei se quiseres entrar no tema específico desse supermercado ou não, mas a pergunta é, como é que está a relação de força ou representatividade dentro do CMDUA, né, na linha de quais são os principais pontos e temas de discordância entre os conselheiros? São duas perguntas em uma, na verdade. Sim, perfeito. Não, posso usar como exemplo o projeto de ontem, mas ele não é um caso isolado, mas ele traz esse projeto ele traz uma preocupação bastante grande com o conceito, né, no qual ele está embasado, né, mas primeiro a correlação de forças. Né, a atual configuração do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, lembrando que esse conselho ele foi criado em 1955, né, para que ele assumisse como principal função a elaboração do Plano Diretor de 59, né, que é o nosso primeiro plano diretor. Isso naquela época, naquele ato de democracia que tivemos entre a ditadura do Estado Novo e o regime militar, né, de 64. Ele atravessou todo o período de ditadura, né, e houve uma grande reformulação dele em 1999, em que foram integrados, então, ele é tripartite, tem 3 representações estatais, 9 representações estatais, 7 do município, uma do estado, a Metroplan, e uma federal, que é a URGS. E 9 representações de entidades profissionais, né, entidades sendo 2 empresariais, 2 de ONGs, acadêmicas e científicas, e 5 de entidades de classe e de trabalhadores. E as outras 9 são as 8 regiões de planejamento, né, para entender rapidamente, cada região do AP tem, nós temos 16 regiões do orçamento participativo. Cada 2 regiões do orçamento participativo fazem uma região de planejamento. E essas regiões têm uma representação não só nos fóruns regionais, então tem delegados que deveriam se reunir e discutir a questão do desenvolvimento urbano na sua região, mas cada uma delas também tem uma representação nos conselhos, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Isso tem um atravessamento, sim, de disputas político-partidárias, né, sobretudo nas regiões, onde a gente vê claramente que tem uma disputa partidária por essas representações. Nas entidades, a questão partidária é um pouco menos presente. São entidades técnicas, mas que têm vieses ideológicos, sim. A gente vinha vendo participação muito da representação de corretores imobiliários, advogados do direito imobiliário, né, que tem, né, essa defesa aí, junto com o Sindicato da Construção Civil, pelo desenvolvimento do mercado imobiliário como, digamos assim, o mote principal do planejamento urbano na cidade. Então, a gente, por outro lado, né, tem arquitetos hoje, agora, tem outros profissionais que fazem um debate que visa contrabalançar a questão do desenvolvimento econômico focado nessa indústria da construção civil, mas também outros aspectos do desenvolvimento econômico que muitas vezes não estão necessariamente em acordo com, né, o que beneficia um setor, de repente pode prejudicar outros, né, setores da economia. E também prejudicar o ambiente e o desenvolvimento social. Então, a gente precisa contrabalançar isso. Parece que hoje essa consolidação, isso não está bem balançado ali. Aí nós chegamos, nos últimos anos, a gente tem visto mudanças infralegais, né, aquelas mudanças infralegais que a gente viu naquela reunião de 22 de maio do ano passado, né, que eram as tais boiadas. A gente tem visto acontecer em várias cidades do país, em nível municipal, né, e muitas vezes aquelas boiadas lá, elas servem para esconder essas boiadas locais, né, então joga ali um boi na sala, vamos chamar assim, e os outros bois podem correr mais à vontade, né, porque eles não parecem tão ridículos, tão absurdos, né, quanto aquele. Então, o que a gente tem visto são decretos, são mudanças infralegais e que talvez não fossem tão infralegais, elas exigiriam mudanças legais, e aí não vou ao caso de ontem, né, o nosso grande questionamento foi,
né, do ponto de vista jurídico, de que aquela lei específica que proíbe um determinado porte não poderia se construir mais para os supermercados de 2.500 metros quadrados, maiores que 2.500 metros quadrados em certas áreas da cidade. Mas nessa área, na Carazinho, onde existiu o Febernat, depois do Nacional, um novo supermercado resolveu se colocar ali, um grande empreendimento também com edifícios, diz assim, não, nós vamos demolir, mas nós queremos usar a mesma área. Então, na verdade, eles chamam de transladação do uso, né, e que, na verdade, não faz sentido, porque se um dia, em 2001, que é depois daquele supermercado existir, a cidade disse, através de uma lei específica, disse, olha, nós não queremos mais esse porte de supermercado em determinadas áreas da cidade. Então, a oportunidade, quando né, manteve aquilo que está construído, agora, quando se derruba aquilo que está construído para fazer um novo, esse novo precisa se adaptar aos novos tempos, né? E, na verdade, o que se fez ontem foi dizer assim, o velho continua, porque a gente entende que essa lei, ela não foi bem assim que foi escrita, etc. e tal. Então, nós vamos, eu já estou encaminhando hoje ao Ministério Público para que ele analise do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista urbanístico, me parece bastante adequado que a gente tenha, de fato, um limite de porte para supermercados, né, em áreas onde a gente pode ter, porque vem uma questão até de demanda, né, Everton e Laik, assim, uma questão, porque existe no urbanismo contemporâneo algo que é colocado, e todo isso é bastante, a cidade para as pessoas, e diz assim, nós precisamos da fachada ativa, do comércio distribuído na cidade, para a pessoa criar essa animação urbana, a pessoa poder caminhar na rua com maior segurança, com maior vitalidade, isso de fato é fundamental. Agora, se a gente continuar concentrando em grandes equipamentos de comércio, como shopping centers, como supermercados com suas lojas que viram praticamente shopping centers, né, haverá demanda para todo esse comércio. Então, quer dizer, a gente precisa decidir o que vamos priorizar, A ou B, e nós já somos uma cidade no contexto do país, por exemplo, em que tem mais metro quadrado de shopping center por habitante, né? Então nós não vamos ter comércio, né? Não vamos ter público, demanda para todo esse comércio que se pretende, cidade Rafael, que quer fazer tudo isso. Rafael, parece que tu aponta para uma realidade que é essa hipertrofia, esse hiperpoder do grande capital, né, que está na mão dessas grandes empresas, principalmente no mercado imobiliário, que faz com que a visão única seja o desenvolvimento da região através da eventual geração de empregos, né? A qualidade de vida, a qualidade do acesso das pessoas no entorno, o alagamento, né, essas coisas todas ficam para segundo plano. Se a grande empresa se instalar num bairro e ela gerar emprego, o resto não tem importância nenhuma, mas não deve ser assim, concorda? Não, a questão da geração de emprego, vamos assim, inclusive, não é? Se a gente pegar o mercado da construção civil, ele precisa desse ciclo curto, né? Ele precisa ter sempre um novo empreendimento para ser construído, um novo empreendimento para ser construído, um novo empreendimento. Mas nós temos uma questão fundamental, né? Essa lógica, ela ainda é uma lógica do século XX, de uma explosão demográfica, ou seja, de uma grande demanda por novas habitações, por novos espaços de trabalho, etc., etc. Quaisquer das perspectivas, das análises globais, nacionais, nos demonstram que a gente tem uma estabilidade demográfica. E a cidade de Porto Alegre já está planejada para muito mais do que essa estabilidade. Então, ou seja, há uma questão, e aí vem, né, eu coloco isso por quê? Porque vem alguns conceitos que vêm por trás, assim, precisamos melhorar a densidade urbana. De fato, precisamos, mas é muito mais uma necessidade de conter a expansão urbana, sobretudo sobre áreas de interesse rural ou de interesse ambiental, do que dizer assim, vamos liberar crescer, liberar verticalizar, porque isso é do máximo interesse. Mas é máximo interesse para quem e para quanto tempo, né? E para quanto tempo? Então, aí vem a questão do próprio princípio. Então, fala assim, nós queremos um desenvolvimento sustentável, mas veja bem. Então, mas veja bem é mais ou menos como assim, eu não sou racista, mas, né? Quer dizer, tu não consegue atacar a raiz do problema. E a raiz do problema me parece ser nós podermos olhar para que atividades nós vamos realmente incentivar, né? E que novo comportamento o próprio mercado da construção civil deve ter. E, por outro lado, né, a gente conversava antes, na coxia, falava da questão dos vazios urbanos.
Então vamos nos unir e combater os vazios urbanos. O terreno vazio que está aqui, na área central, importante, e que tem toda a infraestrutura, né, ele é uma das coisas mais nocivas à eficiência urbana, né, porque ele é ruim, o poder público gastou, o poder público investiu naquele setor e alguém está especulando. Esse é o verdadeiro ato especulativo imobiliário, é deixar ali, né? O resto, bom, a construção civil nós temos que debater, o problema é o fluxo que ela vem fazendo, né, dessa coisa do seu comportamento, que vem ainda do século XX, não encontrou outro comportamento, em que talvez deva ser muito mais a readequação, a melhoria de um edifício existente, esse mercado imobiliário que vai ganhar uma outra categoria, assim como as indústrias já não têm mais espaço em cidades como Porto Alegre, as outras, né, daqui a pouco nós temos que avaliar qual o tamanho do espaço do mercado da construção civil em Porto Alegre e de que forma ele cabe aqui. Sim, essa visão ela está bem expressa na seguinte questão. Olhando o organograma agora da Prefeitura de Porto Alegre, os eixos de gestão da nova administração, a Secretaria do Meio Ambiente, do Urbanismo e da Sustentabilidade, ela está dentro do desenvolvimento econômico, e não no desenvolvimento social, nem na gestão. Quer dizer, o que importa é o desenvolvimento econômico. O resto, aí a gente bota o DEMAI para correr atrás, bota o DEP para tentar salvar lá as enchentes, os bueiros, né? Bota para correr. Então, Lac, essa é uma questão fundamental. Já vinha do governo anterior, nós questionamos a sua reforma administrativa, quando ele propôs que o licenciamento ficasse e o planejamento ficassem dentro da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso, do ponto de vista conceitual, há um geógrafo que fala muito, né, o Marcelo Lopes de Souza, um carioca, né, importante, ou talvez dos mais importantes planejadores urbanos, pensadores do planejamento urbano hoje no Brasil, né, e ele aponta, diz, o desenvolvimento econômico deve ser meio, né, a questão econômica deve ser meio, e é isso, né, quer dizer, vale para tudo, não só para o desenvolvimento urbano, né, ele deve ser meio para o desenvolvimento urbano, ele deve ser meio para o desenvolvimento. A gente está aqui agora, né, se a gente pegar a questão do Covid, para mim, sinceramente, esse momento é um momento de inflexão como talvez a gente não tenha visto sobre os princípios civilizatórios gerais. Eu nem estou falando da nosso problema específico de país, que aí se agrava por toda a questão política, mas em nível global, quer dizer, um ponto importante, por que ainda não se quebrou patente de vacina? Né? Quer dizer, aí a gente se coloca em xeque os princípios fundamentais do desenvolvimento econômico. Então, assim, volto, né? O desenvolvimento econômico ele precisa ser meio, ele não pode ser o fim do desenvolvimento urbano, ou seja, ele precisa viabilizar a boa cidade, não o contrário, a cidade estar submetida ao desenvolvimento econômico, o que vem acontecendo de fato, né? E pior, há um desenvolvimento econômico de curtíssimo prazo que contradiz qualquer lógica dentro daquilo que a própria Secretaria se propõe, que é tratar de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é olhar em gerações, nós estamos olhando no curtíssimo prazo, porque tem que garantir emprego e garantir emprego já, porque isso é o que vai dar os indicadores positivos para um governo. Esse é um dos principais pontos, inclusive algumas críticas que surgem, né, Rafael, sobre o tema de sustentável. Ele foi um pouco desvirtuado lá do início, do que era ecologicamente sustentável. É preciso que a geração futura, né, tenha condições de se sustentar, enfim, com o planeta que a gente tem, que ele é finito, né? Mas e depois isso foi levando para a questão econômica. Muitas pessoas falam que tem que ser sustentável, mas pensam ou tentam fazer as pessoas pensar que o sustentável econômico é o mais importante. Realmente sem dúvida. Sem a questão ambiental, né, equilibrada, a gente não vai conseguir evoluir, desenvolver economicamente de forma alguma. Eu queria que tu já trouxesse alguns pontos aqui para nós, ainda a questão do CMDA, sobre os pontos de discussão, mas eu queria que tu nos contasse aqui para os nossos ouvintes, né, para a nossa audiência, ainda se existem mais pontos de discordância entre os conselheiros e quais são esses principais pontos, né, o modo de ver, o modo de pensar a cidade, isso durante o conselho atual, né, que já está em gestão agora, nesse momento. Não, eu diria que justamente, talvez, né, do plano conceitual é essa questão, que eu acabei de colocar, né, essa relação
do que motiva o desenvolvimento, né? Se é o desenvolvimento econômico a curto prazo e dar resposta a essa dinâmica ainda, no meu ponto de vista, que não entrou no século XXI, né, do nosso mercado de construção civil, do nosso mercado imobiliário, ou né, aquela debate de fato, analisar o todo, na sua completude, essa integridade de cada projeto, avaliar se aquele projeto ele está, de fato, condizente com os princípios do que defende o plano diretor, porque a gente tem também, não é da nossa cabeça, a gente tem que olhar, respeitar toda a normativa, a Constituição Federal, o plano diretor, não é? Então, esses debates, eles entram, né, muito fortemente. Muitas vezes a questão de contrapartidas e mitigações também ganham no campo no debate, porque isso diz respeito muito a demandas locais ou não, né? Ou seja, o que eu estou dizendo ou não, porque muitas vezes as contrapartidas, hoje nós não temos uma matriz, por exemplo, das contrapartidas, que é aquilo que um grande empreendimento deve fazer, ou das mitigações, nós não temos uma matriz, por exemplo, né, que seja discutida participativamente, por exemplo, e diga, não, olha, quando o empreendimento vier e se consolidar e quiser se instalar nessa região, está aqui uma lista, né, discutida democraticamente do que a região pretende e exige, né, e aí ver de que forma isso se constitui. Então, isso não existe. Então, fica muito num debate técnico, né? Ali, técnico, eu estou sendo generoso, mas fica entre os técnicos, mas também, no caso a caso, no debate político de gabinete, o que fica suscetível ao clientelismo de sempre, né? Há uma disputa, então, entre o que poderia se dizer o interesse social e interesses econômicos? Me parece que esse é um pouco o mote. Vamos pegar um caso, por exemplo. A gente tem um projeto, né, que vai à pauta logo, é um projeto interessante, eu não tenho nada do projeto, do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, ele é interessante. O problema é que ele se coloca ali numa área, junto ali ao Country Club, que tem a Vila Ked, né, Ked, inclusive, é o trabalhador ali do Country Club, né, então eles ocuparam a área e infelizmente tem uma decisão judicial que diz que eles devem desocupar, mas que o empreendedor deve pagar um outro lugar para eles morarem, mas o nosso debate ali é da forma como isso está sendo feito, e aí cabe muito menos ao empreendedor que está propondo, porque aí vem uma questão assim, o quanto o poder público de fato vem assumindo o seu papel de mediador desses conflitos, de mediador desses diferentes interesses, porque a cidade é conflito, nós não vamos pensar, sejamos ingênuos, a cidade é conflito, qualquer cidade, conflitos entre diferentes interesses que precisam encontrar um meio do caminho. Quando alguém sai muito satisfeito, e alguém sai muito satisfeito, alguém não fez o seu trabalho, e, em geral, é aquele que tem que mediar, e o mediador deveria ser o poder público, e o que a gente está vendo hoje é um poder público municipal que é agenciador de um interesse, e não intermediador desse conflito. Rafael, tu citaste as contrapartidas, e a gente já tinha comentado nos bastidores até, né, que um dos grandes problemas dos últimos anos é a mudança do conceito de contrapartida, né? A contrapartida antigamente era resolver os problemas viários, e isso ocorreu nos governos anteriores ao do Fogaça, né, anteriores, né? E a partir dali se foi mitigando, mudando, promovendo mudanças, e hoje as contrapartidas, gostaria que tu comentasse como é que elas estão. Perfeito, eu vou recapitular um pouco, não vou nem falar ainda antes de contrapartidas, eu quero lembrar de uma coisa, assim, não existe política pública sem fundos, sem recursos, né? Se não há recursos públicos, né, se busca esses recursos nessa relação com o que o mercado, né, propõe. E aí se surgiu isso, né, das mitigatórias, das contrapartidas, para se recuperar numa ideia, né, num conceito internacional, e que se busca aplicar aqui, que é a da recuperação da mais-valia urbana. O que significa isso? Significa que o poder público faz um investimento, constrói uma obra nova, melhora, bota infraestrutura, e isso automaticamente aumenta o valor da terra naquele lugar. E o setor privado vai
absorver vai se beneficiar daquele investimento público por, né, aumento do preço, no valor de troca ali do seu imóvel, né? E a forma como o poder público encontrou, né, o legislador encontrou para recuperar isso, são as mitigatórias, são as contrapartidas, etc., né? E também uma forma de compensar a ausência de investimento público, né? Desde 1976 nós temos, inclusive, até a ideia de que haja um fundo municipal, né? Só que esse fundo municipal na prática não existe para o desenvolvimento urbano. Então, o que poderia haver, por exemplo, era essa contrapartida ser monetizada e dizer assim, invista no fundo, porque nós vamos, então, conseguir pensar de que forma investir nessas áreas que precisam dessas melhorias. Agora, o que vem acontecendo aí, principalmente nesta última gestão, é uma subversão da ideia que eu coloquei aqui dessa recuperação da mais-valia urbana. É justamente o contrário. O que se está buscando aí como mitigatórias, sobretudo, e compensatórias, eu não vou explicar agora a diferença entre mitigatórias, compensatórias e contrapartidas. Nós vemos que a contrapartida é aquela, assim, tipo, quando o impacto é brutal, né? E assim elas vão reduzindo. E a mitigatória, né, e as compensatórias, e às vezes até as contrapartidas, têm sido investidas, em vez de dizer assim, olha, tu vai investir aqui, melhorar, abrir mais vias, ou sei lá, melhorar a condição de habitação de um vizinho, né, de uma ocupação irregular vizinho. Não, o que está fazendo agora, muitos investir assim, ó, tem que melhorar essa praça aqui, melhore essa praça. O próprio debate que está acontecendo com a Multiplan, né, com o empreendimento da Multiplan, ele tinha uma contrapartida, agora estão revendo as contrapartidas, que agora é para investir na orla. Ora, isso está na lógica de recuperar essa mais-valia ou justamente de dar mais-valia. Ou seja, diz, não, tudo bem, então é contrapartida, mas está chamando de contrapartida algo que é um investimento só. Tu investe aqui, é público, mas veja bem, aqui nós temos um problema urbano. Se tu investir aqui e melhorar essa praça, vai inclusive fazer o quê? Melhorar, né, o teu valor geral de venda e vai agregar valor final ao teu produto imobiliário. Então, na verdade, o que era contrapartida e os problemas urbanos daquela região ainda vão ficar, e quem vai resolver isso? Poder público. E com que dinheiro? Agora, no atual contexto, não se sabe. O Sindicato em Ação de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever nos canais da RS Rádio e do Sindicato em Ação. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até mais. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.